Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto importante e muito presente, na verdade, na minha realidade hoje. Eu vou conversar com vocês sobre a maneira que eu lido com os meus planos futuros, né? É muito comum que pessoas ansiosas sofram muito com o que não se sabe que vai acontecer lá na frente, né? Então a gente fica realmente muito ansioso com a nossa carreira, com a nossa família, né? Os relacionamentos que a gente cultiva. É sempre uma grande preocupação. O que será que vai ser daqui a alguns anos? Será que eu vou conseguir alcançar a carreira que eu gostaria, o emprego que eu gostaria? Será que eu vou conseguir me formar? Ou será que eu vou conseguir entrar na faculdade X? Será que eu vou conseguir comprar um apartamento que eu desejo? Será que eu vou conseguir ter minha família? Será que a minha família vai ser feliz? A gente sempre se preocupa muito com como as coisas vão acontecer lá na frente. Na época da tag, eu me sentia muito mesmo ansiosa em relação a isso. As minhas crises de pânico, em certos momentos, tinham relação com isso, bastante relação com isso. Passavam-se muitas dúvidas, só que essas dúvidas eram muito fortes, elas realmente dominavam o meu estado, o meu ser, a ponto de gerar uma crise interna para o meu organismo, e eu precisei aprender a lidar melhor com isso, né, para seguir me sentindo melhor. Eu percebi nesse tempo que se preocupar muito com o futuro não muda a minha realidade na verdade muda a minha realidade hoje, mas muda para pior, não me ajuda, só atrapalha. Eu achava que ficar pensando, planejando, estruturando era o definidor para você alcançar algo no futuro. Então eu pensava: "Putz, se eu não me planejar, se eu não me preocupar, se eu não ficar pensando em como vai ser, eu não vou conseguir construir isso para o meu futuro. Eu preciso pensar, imaginar isso para construir". E ficar pensando muito sobre isso para que eu consiga fazer o que eu preciso, não esquecer desse meu objetivo lá na frente. Só que ficar se preocupando muito com essas coisas no atual, né, aqui na sua realidade hoje, consome a sua energia, né. Você ativa o seu estado de alerta, porque você começa a raciocinar sobre algo que é importante, sobre algo que você quer, você dá uma super importância para isso e o seu organismo entende que você está frente a uma situação de vida ou morte, porque aquilo precisa muito de você, precisa que você coloque muita energia nisso para acontecer. E a sua vida depende disso, porque você quer muito que essa coisa aconteça. Então você fica ruminando, literalmente como se a sua vida dependesse 100% disso, que isso aconteça. E aí que tá o ponto da minha virada de chave. Eu continuo querendo que coisas aconteçam, eu continuo planejando, eu continuo estruturando minha vida no futuro. Como eu falo sempre pra vocês aqui, eu tenho os planos para fazer o mestrado, eu quero o meu apartamento, eu penso muito sobre essas coisas. Mas, agora é um pouco diferente. Agora, eu tenho na minha cabeça que eu quero essas coisas, mas eu não penso o tempo todo. Eu não fico mais ruminando 100% sobre isso. E olha que até pouco tempo eu falava muito pra vocês sobre a importância de você ficar ruminando sobre as coisas que você deseja o tempo inteiro. Só que isso me levou à ansiedade, mas assim, eu melhorei da TAG, né, do transtorno em si, de ficar 100% assim, o dia inteiro, todos os dias ansiosa, tendo crises de pânico. Isso reduziu, mas depois que eu me estruturei, comecei a planejar meu futuro de novo, mudei, porque a minha vida mudou muito no último ano. Todos os planos que eu tinha para o futuro, assim, muitas coisas mudaram. E é agora que eu me assentei, assim, acertei o que eu para onde que direção que eu vou tomar, o que que eu quero fazer,
eu comecei a fazer isso, de ficar revivendo esses sonhos para me manter firme e forte no caminho e não desistir. Só que ficar nessa ruminação diariamente estava me deixando ansiosa novamente, assim, não a ponto como quando eu estava realmente com um transtorno de ansiedade, mas a minha ansiedade começava a aumentar muito, assim, de paralisar, de não conseguir raciocinar direito. E aí eu precisei parar e reavaliar. E aí, gente, como tudo nessa vida, o equilíbrio é fundamental. Tudo, a regra para minha vida, num geral, é buscar equilíbrio, de todos, literalmente, pontos que possam existir. E nesse quesito de futuro não seria diferente. Eu entendi que é importante eu ter um propósito, é importante eu ter bem claro o que eu quero para minha vida, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Isso é muito importante. Mas, além de ser, em vez de ficar todos os dias muito presa nisso, é importante eu ter momentos para relembrar, para reviver esses sonhos e não diariamente. Porque se eu fico todos os dias muito focada no que eu quero lá no futuro, nos meus projetos, nos planos, lembrando você precisa fazer isso, porque você precisa fazer isso acontecer. Eu só vivo o futuro. Eu fico muito focada lá na frente e às vezes deixo coisas aqui do presente passarem. Então, hoje eu tenho escrito os meus sonhos, os meus planos, eu tenho uma planilha, na verdade, que eu abro e aí lá tem escrito tudo que eu quero fazer, as coisas que passam na minha cabeça, o que eu desenhei para o meu futuro. E eu abro essa planilha toda vez que eu me desmotivo. Então, assim, eu tô lá semana inteira indo muito bem nas minhas tarefas. São tarefas que eu preciso executar diariamente para chegar onde eu quero chegar. Então eu me concentro hoje nas minhas tarefas. Ai, você precisa estudar todos os dias, pelo menos lá 2 horas sobre o assunto X. Ai, você precisa postar todos os dias nas suas redes sociais para você fazer com que ela cresça. Então, eu tenho alguns objetivos e eu desenhei tarefas diárias para esses objetivos. E o meu foco diário, na verdade, fica em executar essas tarefas. Eu não fico muito concentrada no longo prazo, pensando lá na frente. Você precisa fazer isso acontecer, você precisa fazer isso acontecer, você precisa fazer essas redes sociais dar certo, você precisa fazer o mestrado dar certo. Eu não fico concentrada lá na frente, no que eu quero que dê certo. Eu me concentro em fazer as tarefas darem certo, que é o que eu posso fazer hoje, que eu posso controlar hoje, e aí a minha ansiedade não aumenta tanto, porque eu termino o dia, termino as tarefas, eu fico bem. Então, assim, eu fiz o que eu precisava fazer. Missão cumprida, dia concluído com sucesso, entende? Então eu tenho mais sensação de bem-estar do que se eu fico focando lá na frente, que a sensação de bem-estar só vai vir depois que eu concluir o projeto, que eu alcançar o objetivo específico. E aí imagina, 2, 3 anos de sofrimento. É bem complicado. E mudar essa maneira de olhar, né, eu focar aqui no presente, no agora, que ajudou a diminuir minha ansiedade, eu acho que foi o equilíbrio que eu precisava encontrar entre correr atrás dos meus sonhos, mas não loucamente, a ponto de surtar. Porque eu foco no agora, eu foco no que eu posso fazer hoje, o que cabe na minha agenda, não adianta sofrer, não adianta surtar. Eu estou dando o meu máximo diariamente lá na frente, na hora H, né, de decidir, vou comprar o apartamento ou não, vou fazer o processo seletivo do mestrado. Eu fiz o que eu precisava fazer nesse período. Se eu vou estar 100% pronta, se eu vou conseguir passar ou não, aí é outros 500, é outra história que eu penso lá na frente, quando realmente for a hora de acontecer. Agora, se eu tô no dia a dia, e aí eu começo a perceber que eu não tô conseguindo dar conta das minhas atividades, eu tô ficando desanimada. Essa semana eu estava meio assim, eu começo a distrair muito, focar em outras coisas, eu começo a dispersar, aí eu volto, eu abro a minha planilha linda, e aí eu revivo todos os sonhos, pra eu lembrar onde eu quero chegar.
Então eu não fico ali constantemente revivendo o sonho. Eu uso em momentos específicos com estratégia essa revisão, para não gerar aumento de ansiedade, que a gente que tem ansiedade, que é muito ansioso, a gente tem que tomar cuidado com os gatilhos, né. Tem muita na internet hoje, principalmente dependendo das pessoas que você segue, essa coisa de você precisa correr atrás dos seus sonhos, e isso e aquilo, né, colocando muita pilha. E que eu acho que é importante, a gente tem que ter pilha. Só que pra galera da minha turma, que é já mais ansiosa naturalmente, a gente tem que ir colocando o pé no freio, porque a gente realmente se empolga muito, só que gera muita cobrança interna, e isso faz mais mal do que bem. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio nesses sentimentos. Turma, foi um desabafo rápido, mas é algo que eu vivi muito essa semana, essa ansiedade voltando grande em mim. Eu precisei sentar, reestruturar, analisar, fazer o que eu falei para vocês aqui no vídeo, né, de estruturar as tarefas, lembrar dos sonhos, mas não deixar com que eles contaminem a ponto de me fazer surtar de fato. Né, a ponto de me contaminar e me paralisar, que aí é pior, sabe, não é produtivo, não é proveitoso. Então, espero que essa conversa tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém às vezes está passando por essa situação e que precisa só se ligar que tem que colocar o pé no freio, que não adianta pensar lá na frente. Que é isso, turma. A gente sofre, mas a gente fica focado lá na frente, concentra nas suas atividades diárias. E aí, quando chegar o momento X da questão, aí você se preocupa com ele. Mas não adianta a gente ficar muito, muito focado lá na frente, porque isso pode te paralisar no presente, e você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer para alcançar de fato o que você deseja. Então, vira uma bola de neve assim meio problemática. A gente se vê então no próximo vídeo.